Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Celso Rubio. Eu gostaria de dividir com vocês um pouco da minha história. Ela vai estar em versão integral, sem nenhum tipo de. Eu não estou pintando de cor, de nenhuma cor diferente do que foi tudo que eu passei, tá? E eu também não medi palavras, claro que escrevi de forma respeitosa, eu não medi palavras para falar o que acontecia, tá? Bom, nós vamos falar agora então sobre comunidades terapêuticas, que de terapêuticas não tem nada, tá? Para vocês terem uma ideia, enfim, eu não posso falar muito sobre isso porque por questões legais, mas bom, vamos lá. Deixa eu falar sobre deixa eu começar de outra forma. Uma pesquisadora da USP, professora, doutora em filosofia, especialista nesse assunto, psicanalista, enfim, pessoa muito legal. Ela fez um artigo no portal Outras Palavras, que é um portal de jornalismo independente, muito bacana, textos muito interessantes, né? O texto delas tinha o título Comunidades Terapêuticas Até Quando? Né? Ela publicou esse texto no dia 16 de outubro desse ano, 2025, e a tese central da autora é que essas comunidades elas vêm se expandindo em número e influência, apesar de ter evidências, né, relatórios que documentam que há danos e violações dos direitos humanos das pessoas que estão nesses lugares, né? E a autora questiona por que esses lugares continuam recebendo verba pública, recurso público, que sustenta uma prática de segregação e internamento, sendo que em 2001 nós tivemos a lei da reforma psiquiátrica, ou seja, a luta antimanicomial, né? E né, teve várias outras propostas aí para garantir os direitos humanos e o tratamento adequado, né, de pessoas que nem sempre são dependentes químicas, tá? São pessoas questionadoras, pessoas que incomodam, pessoas que são vistas como, às vezes, uma ameaça, né? Por exemplo, questões patrimoniais, né? Enfim, todo tipo de coisa, tá? Então, é o seguinte, esses lugares, essas comunidades terapêuticas, é o seguinte, você entra na página lá, outro dia eu estava falando com uma amiga que tem um colega que estava assim, muito mal de vício e tal, e ela entrou em contato com um desses lugares, né? E eles falam que no mínimo é 6 meses para desintoxicação. Peraí, gente, quem está falando isso estudou alguma coisa né, sei lá, do metabolismo, da substância que a pessoa estava usando, se é hepático, como é que é, qual a enzima, quanto tempo demora para a substância deixar, enfim, né? Não vamos colocar isso em questão porque isso é básico, né? E já vou adiantando aqui, né? Falam 6 meses por quê? Porque o interesse desses lugares é econômico.
E é uma indústria de milhões de reais, tá? Que funciona no Brasil, está se expandindo, conforme eu disse, né? Baseado no que a autora disse, está se expandindo de forma exponencial. Muitas delas recebem recursos públicos, de prefeituras, de cidadezinhas pequenas, tá? E vai saber, assim, direito a prestação dessas contas, como é que é feito. Vamos deixar essa interrogação. Então, nessas instituições, tá? Essas comunidades terapêuticas, que eles, que o lucro é o que é o lucro ali que é o mais importante, tá? Então, elas são instituições de caráter asilar. Isso quer dizer manicômios, ok? Porque em inglês, asylum, a palavra A-S-Y-L-U-M, asylum, quer dizer manicômio. Por isso que são instituições de caráter asilar. E também eu faço um gancho aqui com o meu livro, né, que eu vou lançar, que vai explicar os 48 dias que eu sobrevivi num lugar desses. Muitos dias eu me senti como, com 39 anos como se eu estivesse em um asilo. E lá é misturado e tinha pessoas que, um senhor de 50 anos com demência esquecido ali, outro de 52 que dormia numa cama em cima da que eu dormia. E a família falou, olha, você vai para um asilo ou você vai para uma clínica. Hoje essas clínicas são vistas como alternativas a asilos, tá? Mesmo que a pessoa não tenha nenhuma dependência. Eu vivi isso, eu sei, tá? Eu vou estar detalhando no meu livro, mas eu ainda estou trabalhando nele, não sei se vai sair esse ano ou ano que vem, mas eu vou contar ali a verdade nua e crua, sem censura, né, do que acontece nesses lugares. Porque eu escutei muita coisa, eu vivi muita coisa, eu vi muita coisa, tá? E eu tive que ser muito estratégico para conseguir escapar. E até pensei em dar esse título para o livro, mas vai ser outro título, que é o seguinte: eu quero viver de novo. Por quê? Eu estou traumatizado até hoje. Já tem mais de 7 meses, quase 8. Eu escuto um barulho, o interfone tocando, o portão batendo. Eu estou preocupado o tempo inteiro, né? Quem me vê assim parece que eu estou bem. Tem 10 dias que eu me recuperei de uma depressão, que eu estava com ideação suicida. E o que gerou isso foi, né, isso. Então, vamos lá. Esses lugares, eles se sustentam pela prática de um tratamento moral, tá? Laborterapia, labor, de, né, vem do latim labore, trabalho, terapia. Então, trabalho como terapia. E disciplina, que são historicamente mecanismos que é sabido que produzem danos, e isso é a repetição de um paradigma institucional que é danoso, entendeu? Por exemplo, a laboterapia. Quem que vocês acham que fascinava a comunidade terapêutica, por assim dizer? Eu chamo de inferno, tá? Fascinava aquilo tudo ali. As próprias pessoas que estavam lá, a gente. E toda segunda-feira, eu já vou antecipar, já dando um spoiler do livro, era dia de lavadão. O que significa lavadão? Pega a mangueira, solta bastante água, esfrega tudo, 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 com o sabão em pó
e outros produtos, e há, assim, haja paciência para tirar o tanto de água, o rodo ruim, entendeu? E você de chinelo fazendo calor, enfim. Bom, gente, agora vamos falar da definição legal e da ambiguidade que há na norma, tá? Então tem uma lei a lei 18, a lei 13.840 de 2019, que é a nova lei de drogas, chamada nova lei de drogas. Ela não traz uma definição nominal clara, mas o artigo 26A ele vai descrever características, objetivos de abstinência, suposta voluntariedade, ambiente residencial e vedação expressa à internação. Só que a prática frequentemente é outra. Frequentemente não. Eu duvido que haja algum lugar que a prática esteja em conformidade com essa lei de 2019 aí, que eu citei, tá? Tem um relatório do IPEA, eu vou deixar aqui embaixo também o PDF, inclusive o PDF para essa matéria, tá? Da doutora Alice Braga. Tem um relatório do IPEA muito interessante, etnográfico, tá? E também estatístico, perfeito, que elas vão descrever as comunidades terapêuticas como um local onde se predomina a rotina de disciplina, laboterapia, espiritualidade como pilares da instituição. Então, olha só, né? É disciplina, mas é assim, a cama, se você tiver um pouquinho assim, se o lençol não estiver bem esticado, dá problema. Você pode chegar a ficar, porque lá é o seguinte, tá? Já vou adiantando aqui. Só pode falar com a família depois de 30 dias. Então você tá lá, você chega naquele lugar, né? Você é sequestrado, literalmente, da sua casa, contra a lei, tá? Então esses lugares podem responder por. Vamos falar tudo hipoteticamente, tá? Podem responder ah, podem obviamente vão, se for o caso, né, de uma pessoa que sofreu isso, vamos dizer, vão responder pelo crime de sequestro, né? Tá, isso é claro, tá? Bom, a laboterapia é assim, quem a família paga para você estar lá e não é barato, né? E a laboterapia, ou seja, a exploração da mão de obra de pessoas vulneráveis que estão submetidas a um regime de disciplinar, onde quem manda, na verdade, são colegas que estão lá há mais tempo, que se tornam membros de uma equipe e que aí é aquela coisa, né? Hierarquia, o poder sobe a cabeça, aí enquanto eles, né, eram internos, o discurso era um. Já quando a hierarquia, quando passam a ocupar um degrau superior ali na hierarquia, se acham muito detentores de autoridade, aptos a punir. Então, assim, trabalho especializado. Olha, o terapeuta que, no lugar onde eu tive, vou falar sobre isso no livro, era assim, quando ele estava lá, né? Porque ele ficava lá um tempo, e tirava férias, aí ia para a espiritualidade 3 vezes por dia. Eu quase fiquei
como a blogueirinha brinca, né? Quase fiquei evangélico. Eu quase fiquei evangélico, tá? Quase. Eu adoro algumas coisas da religião evangélica, os louvores, sobretudo, assim, a falta de tantos dogmas para. Mas enfim, isso não é um caso. Bem, o psicólogo, né, que só falava assim: vocês são uma merda, vocês são. Ele queria que a gente entendesse só que a gente era uma merda. Eu já não aguentava mais escutar aquilo 2 vezes por dia, sabe? Poxa, e tem que. E o pior, assim, o discurso, quando a gente estava junto ali, todo mundo, era o seguinte: não, né? Graças a Deus que eu tô aqui, né? Eu tô melhorando, eu tenho oportunidade, né, de traçar um caminho melhor, de mudar os meus defeitos de caráter, tá? Quando apagavam as luzes, não tinha ninguém para ver, era assim: tem que eu quero ir embora agora. Só quem ficava muito nervoso e dava esse escândalo quando não podia, nas horas que a gente era observado pela nossa equipe, né, recebia um remédio chamado padrão, que é basicamente te dopar por 3 dias e te fazer. Existem remédios da psiquiatria que te fazem ser mais cooperativo, menos questionador, tá? Ou seja, no meu livro eu vou falar sobre isso até, que eu vou até adiantar aqui para falar para vocês uma coisa. Na verdade, são assim, eles te silenciam, né? Eles te silenciam quimicamente, te dão medicamentos ali que você é prescrito. Gente, assim, eu sabia mais sobre psicofarmacologia do que o médico que ia lá. Para ele olhar a dose de um remédio que eu conheço muito bem, ele teve que pesquisar no Google, sendo que eu falei com ele: olha, no livro do Stoll, que é a Bíblia, todo psiquiatra consulta para prescrever medicamento, diz o seguinte: doutor. Ele não quis saber, porque não é médico. Então ele pesquisou no Google e a resposta era: ah, certo, tô certo. Ah, que bom que é isso mesmo. A gente tem que ficar, fingir, né? Muito. É muito assim. Tem que ser muito sangue frio. Muito. Bom, vamos lá. Então, olha, sobre essa matéria eu vou deixar aqui o link para vocês lerem, tá? Porque é assim, é muito interessante, tá? Tem óbitos, tá? Tem mortes nesses lugares porque não tem como você levar a pessoa para um atendimento em uma UPA, né? Sendo que a pessoa até convênio tem. Às vezes não tem tempo. E é obrigado a ter enfermeiro 24 horas, né? Dá uma olhada aí na maioria se tem, tá? Desafio. Bom, violência. E a espiritualidade institucionalizada, gente? No início eu tava muito contra aquilo, assim, sabe? Pegar a Bíblia, né? Eu adoro a Bíblia, a minha tá até ali, pegando para esses dias. Não dá para ler aquilo e você interpretar aquilo ali com as palavras que estão ditas ali. Aquele livro você tem que saber que foi escrito
né? Em que período da história ele foi escrito? Em que lugar ele foi escrito? Em que cultura ele se inseria? O que essa palavra queria dizer naquela cultura, naquele tempo, naquele meio social, naquela. ah, né? Enfim. Mas eu acabei me acostumando, depois até gostava, sabe? Gente, é uma lavagem cerebral que não tem como escapar, não tem como, não tem como, tá? Bem, e assim, a resolução L.31 do Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 2025, de 8 de outubro, reforça a abordagem dos direitos humanos para políticas sobre drogas e reconhece a redução de danos como componente legítimo e necessário das políticas de saúde. Então, assim, a direção internacional dos países que obtêm sucesso no tratamento de pessoas com problemas com substâncias, né, é colocar os direitos humanos e os direitos da pessoa humana, são duas coisas, no centro da política de drogas, entendeu? Se a pessoa quer usar, que ela não seja, que as drogas não sejam criminalizadas, que elas sejam descriminalizadas, o que é bem diferente de legalizadas, que aí também eu acho, aqui no Brasil não com toda a confusão que tem né, entre esses grupos, né, enfim. Então, descriminalizar, porque assim, o usuário ele não tem culpa. Ele está usando e fazendo mal somente a si próprio. Tudo bem, ele está financiando o tráfico de drogas. Só que, se fosse descriminalizado, o policial poderia não perder tempo correndo atrás de quem está comprando ali, sei lá o quê, e podia, na verdade, dedicar mais tempo, né, na resolução da venda da substância, que é o tráfico, que é o problema, não é o uso, né? Bom, então assim, meu livro eu vou problematizar, eu vou falar, vou conter três partes. É uma experiência verídica que eu vivi. Eu sobrevivi durante 48 dias. O meu objetivo é dar testemunho da sobrevivência, é denunciar que esses lugares não tem nada de terapêuticos, né? Mas são instituições asilares com fins unicamente econômicos. Ninguém quer recuperar ninguém, gente. A forma como é, na verdade, assim, assim, não serve para nada, nada, sabe? Então, assim, e eu quero também sensibilizar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu queria, assim, fechar todas as clínicas, sabe? Tem tem uma abrangência que eu posso, assim, eu estou fazendo isso e estou publicando esse livro e estou, né, tô com uma questão judicial aí, vamos lá, não vou falar a respeito, não é só por mim, é pelos milhares de pessoas que estão nesses lugares, sofrendo violações graves de direitos humanos, e para que ninguém mais tenha que passar pelo que eu passei e pelo que eu sofro até nesse momento, tá? Porque eu não consigo parar de pensar sobre isso. Escrever esse livro está sendo muito doloroso, né? Mas à medida que eu
penso que isso vai chegar à mão de outras pessoas e que talvez isso possa fazer alguma diferença. Espero que sim. Eu quero entrar em contato com ONGs. Se alguém, né, sobre isso ver, né, me escutar aqui, por favor, entre em contato, tá? Vou deixar meu contato aqui abaixo também, porque eu queria assim, mobilizar mesmo, sabe? Porque a gente está muito errado, tá muito errado. Esses lugares existem contra a lei. Digita no YouTube lá, ó, reportagem fantástico, comunidades terapêuticas. Dá uma olhada para vocês verem o que acontece em alguns lugares, tá? Tem lugares piores que outros, isso é de fato, mas todos são tão ruins que não tem como nem pensar. Enfim, eu perdi a minha identidade, eu entrei na depressão grave, eu tentei suicídio, eu me afastei de pessoas que eu gostava, porque não entenderam nada disso, infelizmente. Isso não é para qualquer um entender, não. Tá? Talvez ninguém vai entender, porque só eu vivi isso. As pessoas que viveram isso junto comigo vão entender. Agora, quem não viveu não vai entender. Não adianta. Né? Mas o meu relato, quem já leu o rascunho, eles, assim, eu gosto de os meus textos meio que colocam a pessoa vivendo aquilo. Então eu espero que vocês tenham. Assim, é um choque, gente. É um texto assim, bastante chocante, tá? É um incômodo ler o tipo de sofrimento que eu falo sem meias palavras. É uma violência que se disfarça como cuidado. Vocês entendem? Então, assim, é um sistema, gente, é um sistema que transforma sofrimento humano em mercadoria, né? E autonomia na liberdade das pessoas em patologia. Porque o problemático, o louco da família, o drogado, os rótulos que as pessoas atribuem aos outros, e a mim me atribuem esse rótulo, mas eu não sou nada disso, né? Quem quiser que me conheça, quem não quiser, pode falar o que for. Eu estou com 39 anos, louco para fazer 40. Gente, eu sustento, graças a Deus, todas as versões de mim. Eu tenho, sim, do que me arrepender, mas com isso a gente tira lições. Não é arrependimento ficar aí, não. Aprende e segue em frente, entendeu? E pronto. E tenho muito mais coisas para celebrar, muito mais êxitos, muito mais coisas boas do que momentos de um adolescente, qualquer adolescente. Gente, né? Enfim, eles querem domesticar as pessoas e não curar. A gente é um pouco animal, né? Gente, insalubridade, banheiro, 30 homens fazendo xixi. Vocês imaginam como é que é o chão desse banheiro? Vocês imaginam como é que é o cheiro? Ainda mais quando fica em frente ao quarto que você dorme? Quando vem aquela. No dia quente, ó, que sobe aquele fumaça de xixi. Vocês, assim, banho gelado, entendeu? E para você fazer o número 2 num vaso assim, gente,
tem uma hora que você abstrai, sinceramente. Não tem jeito, entendeu? Você tem que. Ou você vai, ou você, o que você vai fazer? Entendeu? E isso dói até agora, até nesse momento, tá? E é um mercado, isso é um mercado da dor e tem que ser pensado pela ótica da economia política dessas internações, que não são baratas, tá? E geram lucros e lucro e lucro em cima do sofrimento de pessoas que estão ali para se recuperar, mas estão fascinando, estão sendo doutrinados, desrespeitados, direitos humanos não existentes. Olha, não sei se alguém sabe o que é boró, mas pega uma folha de papel normal de caderno, preferencialmente escrita, usado, e enrola fumo. É permitido fumar isso. Eu nunca tinha visto isso antes. E o pior, eles tentam prolongar a internação das pessoas com o argumento de que elas ainda não estão preparadas. Gente, é óbvio que isso é fonte de receita. Enfim, já deu 30 minutos, eu fico por aqui. Acho que eu passei minha mensagem. As referências que eu disse vão estar aqui abaixo. E, por favor, se alguém vê isso e se identificar, por favor, comenta. Pode entrar em contato comigo pelo meu contato que eu vou deixar, tá? E vamos, gente, vamos, porque junto a gente consegue acabar com essa loucura, entendeu? Que é proibida, entendeu? E existe a rodo, né? Eu sou mesmo inconformado com isso e vou ficar até e só vou conseguir voltar a viver quando eu ver essa clínica fechar. Bom, por hora é isso. Muito obrigado aí para quem assistiu. Desculpa se eu me alterei um pouco, mas é porque é um assunto assim que é inacreditável, né? Boa noite.